Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com uma seleção de frases feita pelo João Luiz Mauad. As melhores frases de Ayn Rand. Ayn Rand, nascida em 2 de fevereiro de 1905, foi uma filósofa russo-americana. Volta e meia ela está aqui no nosso instituto, no nosso IL Flash, em todas as ocasiões e circunstâncias em que é possível, que viveu a maior parte da vida nos Estados Unidos, para onde migrou durante a Revolução Bolchevique e onde firmou cidadania. Ayn Rand foi uma romancista, filósofa, dramaturga e roteirista que estabeleceu a filosofia do objetivismo, que do ponto de vista político e econômico defende um Estado mínimo, restrito à segurança e à justiça, e o capitalismo de laissez-faire. Na sequência, nós temos uma referência feita pelo venezuelano Jorge Yucadar, que hoje vive no Panamá, alguém que representa exatamente o oposto do que representa Ayn Rand. Maduro, usurpador e fantoche cubano. Uma análise do cenário na Venezuela. É uma análise da situação política venezuelana, da ditadura venezuelana, do usurpador Nicolás Maduro, que mantém sustentado em um aparato socialista a autoridade na Venezuela, apesar de toda a contestação que vem recebendo, uma contestação que se intensificou, e o texto do Jorge faz inclusive uma comparação entre as oposições venezuelanas, até ali Leopoldo Lopes, Juan Guaidó, que representavam, lideravam a oposição venezuelana até pouco tempo atrás, a comparação deles com Edmundo González e Maria Corina Machado, que são hoje as lideranças autenticamente liberais que desfraudam a bandeira de oposição à ditadura venezuelana. A primeira versão desse artigo do Jorge foi publicada em 29 de janeiro de 2019 pelo Instituto Independente dos Estados Unidos, no seu blog Vozes da Liberdade, durante a primeira administração do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. E agora o Jorge Yucadar atualiza a reflexão que ele fez em 2019 para lidar com o cenário contemporâneo. Como é que estão as circunstâncias hoje em que nós temos Estados Unidos aparentemente mais dispostos a ações de força diretamente no território venezuelano, ou no mínimo nos seus arredores, dado que, sob a justificativa do combate ao tráfico internacional de drogas que afeta o território norte-americano, o governo Trump designou navios, embarcações de guerra norte-americanas para estarem ali na costa da Venezuela, no seu território marítimo. Outra figura cujas decisões são apontadas como autoritárias e merecem um exame meticuloso, mas no outro lado, por assim dizer, do espectro político, que vem sendo paparicada pela direita, inclusive no Brasil, é o presidente de El Salvador, Nayib Bukele. E é sobre isso o artigo do Gabriel Wilhelms. O flerte perigoso da direita brasileira com Nayib Bukele. O Gabriel vai dizer que, por uma razão a mais conservadora possível, é preciso recear e criticar o que Nayib Bukele está fazendo em El Salvador. Não há qualquer indicativo, diz ele, de que Bukele pretenda relaxar o estado de exceção que ele implantou para combater a crise de segurança pública. Então muita gente acha, inclusive no Brasil, acha que a política de segurança pública de Bukele é um exemplo, quando o que ele faz é exatamente suspender o devido processo, prender as pessoas praticamente de qualquer maneira. Então aceita-se o custo de que inocentes sejam presos para que se resolva um problema de segurança pública. E aí o Gabriel comenta, isso acontecer, ou seja, o relaxamento do estado de exceção imposto por Bukele, que inclusive aprovou a sua reeleição indiscriminada, a possibilidade dessa reeleição se dar, é condição necessária para que se possa avaliar se os números impressionantes de queda da criminalidade que ele conseguiu e de redução da criminalidade se manterão no cenário de Estado de Direito, em que todas as leis e processos estão respeitados, né? O bukelismo é uma novidade revolucionária, um projeto que promete o paraíso, diz o Gabriel, mas que ainda não teve a verdadeira prova.
Há países que se mantêm seguros há anos, talvez décadas, e eles são melhores referências por terem resistido ao teste do tempo. Conseguirem manter números positivos de segurança pública num cenário que todas as leis constantes do seu ordenamento jurídico são respeitadas no que diz respeito à proteção do espaço individual contra o arbítrio estatal. Não há nada mais conservador, para quem interprete que a crítica do Gabriel é uma crítica de rivalidade de um liberal contra o conservadorismo, não há nada mais conservador do que confiar no teste do tempo, ao invés de novidades revolucionárias que com frequência acabam sendo projetos de engenharia social que entregam tudo ao Estado, que é o que os liberais receiam mais, o que os liberais temem. A nossa agenda central é a diminuição do Estado, da sua extensão político-administrativa, da sua interferência na vida das pessoas. Aí fica a importância do alerta do Gabriel, que, na minha opinião, é um dos artigos mais importantes que nós publicamos no Instituto nos últimos tempos. Na sequência, voltando ao Brasil, nós temos um texto da Kátia Magalhães na coluna Judiciário em Foco. No país dos donos do poder, pagamos caro pela blindagem do grande sancionado, em que ela faz referência à situação de Alexandre de Moraes, ministro do STF, sancionado pela Lei Magnitsky e pelo governo Trump. A AGU contratou um escritório norte-americano para defender Alexandre de Moraes, nos autos do processo movido pela Trump Media e pela Rumble contra ele lá nos Estados Unidos. A contratação foi feita sem licitação, redundando em honorários nada módicos de 3,5 milhões de dólares. Simplesmente isso. A serem sacados dos recursos de todos nós, que, embora espoliados via impostos, não possuímos qualquer interesse na pendenga, nem fomos chamados a opinar sobre tamanho dispêndio. É uma coisa evidentemente absurda. Na sequência, nós temos uma homenagem a um grande pensador liberal, do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Ludwig von Mises. Von Mises, nascido em 1881, em um mês de setembro, e falecido em outubro de 73, foi um dos maiores defensores da liberdade que o mundo já conheceu, autor de As 6 Lições e Ação Humana, um economista da escola austríaca que o tempo inteiro também, assim como a Ayn Rand, aparece aqui no Instituto como uma referência central e que dá nome a Instituto no Brasil, o Instituto Mises Brasil, que é também nosso parceiro. Voltando a falar mal da situação contemporânea, nós temos um texto do professor Alex Pipkin, O ódio saiu do armário. O professor Pipkin, mais uma vez, faz referência ao antissemitismo, à hostilidade ao povo israelense, ao povo judaico de maneira geral. E ele vai dizer que o antissemitismo é mais velho do que andar para frente, sempre esteve presente, latente, adormecido e, como tem dito o próprio professor Pipkin, saiu do armário. Antes era um sentimento velado, disfarçado em cochichos ou olhares enviesados. Hoje, no Brasil, desafortunadamente, é escancarado. Um presidente irresponsável acaba de acusar brasileiros de origem judaica de serem estrangeiros em sua própria pátria. Um gesto tão perigoso quanto repulsivo que legitima e dissemina ódio contra irmãos brasileiros. Na liderança do IL Flash de hoje, um texto de minha autoria sobre o voto de Fux para anular julgamento de Bolsonaro e outros réus do STF, em que eu comento o voto do Fux, que foi voto vencido, lamentavelmente, mas que criticou este processo abjeto sobre suposto atentado contra o Estado democrático de direito no Brasil, em que Bolsonaro e outros réus foram condenados. O Fux votou pela anulação dos processos, sustentando a inexistência de provas de que os réus tenham ordenado os atos de vandalismo de 8 de janeiro, não tem nada a ver com Bolsonaro, com Braga Neto, com qualquer um dos militares que estão sujeitos a estas condenações, sustentando que houve cerceamento de defesa com excesso de dados disponibilizados em pouquíssimo tempo para os advogados se prepararem, calhamaços, quase às vésperas, e por fim que, por óbvio, não há como condenar os réus por organização criminosa armada se eles não usaram arma em momento nenhum para fazer nada, né? Então não tem como você fazer essa acusação. E aí sim, concluindo, né, que a ação penal deveria ser simplesmente anulada porque há incompetência absoluta para o STF julgá-la.
porque os réus não têm foro privilegiado. Nenhum deles tem foro privilegiado. Bolsonaro não é mais presidente há algum tempo. E decidir por uma mudança de competência após o cometimento dos supostos crimes gera questionamentos não só sobre casuísmos, mas também ofende o princípio do juiz natural e da segurança jurídica. O fato é, a esquerda toda começou a criticar Luiz Fux. E manchetes de jornal lembraram oportunamente que existem pedidos de impeachment, pelo menos um, contra ele no Senado parado. Será que, de repente, pedir impeachment de ministro do STF, criticar ministro do STF, deixará de ser um golpe de Estado, como a esquerda está pintando e a juristocracia brasileira insistentemente tem pintado? Esperaríamos que sim, né? Mas, evidentemente, essa é uma indignação seletiva destas vozes que empesteiam a opinião pública, o nosso cenário de discussão pública. Nós podemos dizer, no entanto, nós, os insanos golpistas, que temos a companhia no nosso questionamento ao processo de um doutor em direito indicado ao STF por ninguém mais, ninguém menos que a ex-presidente Dilma Vana Rousseff. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.